Em novembro do ano passado, tivemos um feriadão, um mega feriadão, que envolvia o Dia da Consciência Negra, que é em 19 de novembro, e a Proclamação da República, que é em 15 de novembro. Como caíram na mesma semana, deu um mega feriadão e várias autoridades resolveram ir para Portugal, num evento da faculdade do Gilmar Mendes. Aí, olha só, ali estavam Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Arthur Lira, a cúpula do Centrão, alguns ministros do Bolsonaro, e eles começaram a discutir o semipresidencialismo no Brasil. O que é o semipresidencialismo? É uma proposta que foi rejeitada pela população em plebiscito em 1993, que substituiria o presidencialismo, que é o sistema atual no Brasil, onde temos o Congresso Nacional, temos o presidente da República e o Supremo Tribunal Federal, os três poderes. O poder executivo, o chefe é o presidente da República. Pelo semipresidencialismo, onde há um primeiro-ministro, esse primeiro-ministro ele escolhe os outros ministros, por isso que o nome é primeiro-ministro, porque os outros, ministros da Educação, da Economia, da Saúde, são os outros ministros, ele é o primeiro. O primeiro-ministro ele manda em todo o governo e o presidente é apenas quem representa o país no exterior e quem tem poder de veto. Ou seja, se o Congresso votar alguma coisa e o presidente não gostar, ele pode vetar, mas o Congresso depois pode derrubar o veto. Ou seja, o presidente se torna uma figura praticamente decorativa. No semipresidencialismo, a diferença dele para o parlamentarismo é que no semipresidencialismo o presidente ainda tem alguns poderes, ele ainda consegue interferir na Polícia Federal, em alguma coisa, uma coisa ou outra. Já no parlamentarismo, não. Aí o presidente é praticamente decorativo mesmo. Ok, tanto é que você não sabe quem é o presidente de muitos países da Europa, quem é o presidente da Alemanha. Você sabe que o primeiro-ministro é o Olaf Scholz. Você não sabe quem é o presidente. Quem é o presidente da Itália? Você sabe o primeiro-ministro. Então, vários países você nem sabe. Na Polônia mesmo, você sabe quem é o primeiro-ministro. O presidente é só quem representa o país fora. Aí, olha só, o Arthur Lira criou agora um grupo de trabalho para estudar o semipresidencialismo no Brasil. O Arthur Lira colocou ali a nata, o suprassumo do lixo nesse grupo de trabalho. Pelo menos entre os deputados escolhidos pelo Arthur Lira, ali tem o suprassumo do lixo da Câmara dos Deputados. O Arthur Lira diz que está estudando o semipresidencialismo só para 2030, mas a gente sabe que é mentira. Ele quer que seja implantado o quanto antes, se possível em 2023, ou um mandato menor para quem for eleito agora, para que isso seja implantado antes de 2026. Esse é o plano do Arthur Lira, por quê? Porque ele não quer largar o osso. Ele percebeu uma coisa que eu vou te falar já já, qual foi a percepção do Arthur Lira. Mas antes de eu falar isso, um segundinho. Se você fora Bolsonaro, fora essa corda que o Bolsonaro colocou no poder, que deu a chave do cofre para esses bandidos todos, inscreva-se aqui no canal, que aqui no Plantão Brasil a gente faz oposição, resistência a esses malditos, a gente denuncia os crimes deles e a gente vai pra cima deles. Eu peço, é 1 segundo, é grátis. Aqui embaixo ó, tem o botão inscrever, ou se você tiver no seu computador, fica ou aqui o botão inscrever, clica nele e aí você está fortalecendo a oposição, esses malditos. A gente precisa chegar forte na eleição, porque o período eleitoral vai ser uma guerra da grande mídia contra o Lula. E depois do período eleitoral, prepara para você ver a volta das fake news de Estadão, Folha, Globo, CNN, Jovem Pan, todos eles contra o Lula e contra o PT. Vai ser fake news mesmo, coisa inventada como faziam antes. Como inventavam, olha, só tirar a Dilma que o dólar cai. Aquilo não era previsão errada, era coisa inventada mesmo. Olha, é só aprovar a reforma trabalhista que vai gerar mais empregos. Aquilo era inventado, era fake news, era para enganar as pessoas. Muita gente foi doutrinada pela grande mídia, foi alienada pela grande mídia e eles vão fazer isso novamente. Então eu peço que você se inscreva, que aqui a gente vai combatendo esses malditos. Agora, vamos falar sobre a proposta do Arthur Lira e qual foi a percepção que teve o Arthur Lira. É o seguinte, está tendo uma guerra política em Brasília, e essa guerra é permanente, essa guerra que eu estou falando, que é a guerra para a presidência da Câmara dos Deputados. Hoje o presidente é o Arthur Lira, mas em fevereiro do ano que vem vai ter uma nova eleição, com um novo Congresso eleito. Por isso eu falo, em outubro, vote em deputados à esquerda. Quais são os à esquerda? Olha, 65 PCdoB, 13 PT, 51 PSOL, esses são que você sabe que são de esquerda. Aí os outros podem ser ou podem não ser, eles podem vender o voto na última hora, como o PDT fez na PEC do calote, como o PSB fez no impeachment. Ah, mas fulano é candidato a deputado e diz que tem apoio do Lula, Thiago. Não interessa, se não for PT, PSOL ou PCdoB, não vote. Não vote porque o cara pode vender o voto. Ele fala que tem apoio do Lula porque isso dá voto. Só por isso. Senão, esse pessoal apoiava o Bolsonaro ou qualquer outro. É isso. Então vote na esquerda. Por quê? Porque vai ter eleição para presidente da Câmara dos Deputados e o Arthur Lira, ele queimou muitas pontes nos últimos
nos últimos anos enquanto ele é presidente. O Arthur Lira, ele passa o trator para aprovar tudo que ele quer, e aí ele irrita não só a oposição, mas parte do centrão. Apesar dele estar distribuindo muita grana como jamais foi distribuído antes, estão roubando muita grana, os deputados entendem que essa distribuição de dinheiro público para ser roubado, que é o bolsolão de 16 bilhões nesse ano, 16 bilhões ano passado, 20 bilhões no retrasado, só existe porque o Bolsonaro é um presidente fraco. Esses deputados entendem que com qualquer outro presidente isso não existiria. Então, sendo Arthur Lira ou qualquer outro do Centrão ali, esse dinheiro ia rolar para todo mundo. E muitos estão insatisfeitos porque o Arthur Lira, ele dá mais dinheiro para uns do que para outros. Eu vou te dar um exemplo. Na votação da PEC do calote, a PEC dos precatórios, o Arthur Lira distribuiu para alguns deputados 40 milhões, outros ganharam 5, outros ganharam 10. Até um ex-bolsonarista, delegado Valdir, falou, quando vazar, quando for tornado público quanto cada um recebeu, vai explodir uma panela de pressão em Brasília. Imagina um botijão de gás explodindo, é isso. No caso, imagina uma panelinha, que é a panelinha do pessoal do Arthur Lira, só que vai virando uma panela de pressão, que a pressão vai aumentando. Quando explode, ferrou. Por quê? Porque muitos deputados que ganham menos vão ter escancarado na cara deles que eles estão ganhando menos que outros para fazer o mesmo serviço por um voto. Cada um tem um voto, não tem voto de um que vale mais do que um. Não, vale um. Então por que o meu um voto vale 5 milhões e o um voto daquele cara vale 20? Os deputados vão se irritar. O Arthur Lira sabe disso e o Arthur Lira já percebeu que muitos deputados olham para ele meio de lado e que a chance dele ganhar a eleição para presidência da Câmara no que vem talvez seja menor. Porém, ele também percebeu o seguinte, que mesmo se ele conseguir apoio suficiente, ele conseguir eleger gente suficiente que está aliada a ele para se tornar presidente novamente, mesmo com o Lula presidente ou qualquer outro presidente do Brasil em 2023, ele percebeu que dificilmente o Bolsonaro continua, ou seja, a chave do cofre não vai mais ser dele, a mamata não vai ser mais tão grande. Aí o que acontece? Ou vai acabar. Aí o que acontece? O Arthur Lira falou, peraí, a gente tem que, ele tem apoio do Supremo nisso, de parte do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que instituir o semipresidencialismo. Por quê? Porque aí o Congresso Nacional é quem vai ter o poder de tudo. O semipresidencialismo é o quê? É colocar o Brasil para sempre na mão desse pessoal do Centrão. Para sempre. Porque a gente vê que, mesmo quando tinha os governos do PT e tudo mais que mudaram o Brasil, tiraram do mapa da fome, fizeram o Brasil se tornar a quinta maior economia do mundo, ter soberania energética, soberania em tantas áreas e tudo mais, mesmo lá, não existia a maioria de esquerda na Câmara dos Deputados. Tanto é que o Eduardo Cunha foi eleito presidente da Câmara e derrubou a Dilma. Tinha que ter sempre o toma lá da cá ou uma coalizão para aprovar as propostas que eram boas para a população. O que acontece? O Arthur Lira não quer um presidente mandando e tendo controle da verba, ele quer ele ter o controle da verba para sempre. Então ele criou um grupo de trabalho para analisar, para debater o semipresidencialismo. Nesse grupo de trabalho ele colocou o ex-ministro do STF antipetista, sempre ferrava o PT, Ellen Grace, colocou o ex-ministro do STF, Nelson Jobim, e colocou o Michel Temer, que é o maior golpista da história do Brasil. Aí, ele também colocou deputados. Eu vou ler aqui quais são os deputados escolhidos pelo Arthur Lira para esse grupo de trabalho dele. Vamos lá, grupo de trabalho. Samuel Moreira, golpista do PSDB. Marcel Van Hatten, aquele ligado ao MBL, depois ligado ao bolsonarismo, do Partido Novo. Margarete Coelho, bolsonarista do Partido Progressista. Henrico Mizazzi, do PV, isso eu não conheço. Silvio Costa Filho, ligado à Igreja Universal, do Republicanos. Luísa Canziani, do PTB, outra bolsominion. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, essa eu não conheço, é a única que parece que é de esquerda. Falo parece, porque tem estados em que o PCdoB também não é totalmente esquerda, é mais ou menos centro, mas ainda assim centro-esquerda. Luiz Felipe de Orleans e Bragança, aquele que se diz príncipe, o cara lá da mamata da família, da ex-família real do Brasil, eu falo até hoje, o problema do Brasil é que acabamos com a monarquia e deixaram a família real viva. Vê se lá na Rússia tem família real pra ficar dando ordem. Não tem, mataram todos. Aí Luiz Felipe de Orleans e Bragança, não matou, perderam a oportunidade, não tô falando que tem que matar agora não, viu? Longe disso, jamais. Do União Brasil, fascista, pensa num cara fascista, é esse Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Felipe Rigoni, do União, outro lixo do lixo. E Gastão Vieira, do PROS, também esse eu não conheço, do PROS do Maranhão. Parece que ele é aliado daquele do PL,
do Josimar Guimarães, parece, mas eu não sei, eu tenho que conferir. Eu tentei, procurei, não achei, porque tem deputados, ainda mais esses deputados de partidos menores e de estados como Maranhão, Piauí, eles não aparecem muito na mídia online, eles aparecem mais na mídia local, é difícil, geralmente não aparece no Google, demora para pesquisar. Tá, esses deputados, você vê a maioria bolsonarista ou ex-lavajatista e agora bolsonarista, enfim, a maioria de direita, eles vão discutir o semipresidencialismo. O plano deles é o seguinte, em 4 meses eles dizerem que o semipresidencialismo é necessário no Brasil, que será uma mudança muito boa para o Brasil, utilizar apoio da grande mídia, que vai apoiar isso, não tenha dúvidas, a grande mídia vai apoiar isso, para que o semipresidencialismo seja votado. O Arthur Lira diz que isso é só para 2030, mas ele criou um grupo de trabalho com prazo de 4 meses. Como é que é 2030? Estamos em 2022 e você dá 4 meses para discussão. Por que você não dá 5 anos para discussão, se é para 2030? Não. O que o Arthur Lira quer é o seguinte, planos do Arthur Lira agora. Ou colocar isso para 2026 e não 2030, mas ele não quer porque até 2026 vai passar muita água por baixo da ponte e o Arthur Lira pode não ter o poder que tem hoje e ele já pode perder esse poder na próxima eleição. Ou votar isso antes do final do governo Bolsonaro, inicialmente para 2026, garantindo com essa votação que ele tenha cacife para si reeleger presidente da Câmara em 2023, e aí ele tentar que quem quer que seja o presidente eleito em 2023 tenha um mandato menor para que o semipresidencialismo seja instituído no máximo em 2024. Esse é o plano do Arthur Lira. Para que ele, com todo esse cacife, com todos os bilhões que ele está roubando, veja bem, nunca se roubou tanto na história do Brasil. São 16 bilhões de bolsolão. Eu vou falar desses 16 bilhões, eu vou te falar uma coisa. 90% é roubado. Tem deputado que rouba tudo. Tem deputado que rouba 50%, tem deputado que rouba 10%, tem deputado que não rouba nada. Mas 90% desse dinheiro é roubado. Então nunca se roubou tantos bilhões. Faz os escândalos de corrupção antigos parecerem nada, né? Uma fichinha perto do que se está roubando nesse exato momento, em ano eleitoral. Então ele quer se cacifar o Arthur Lira. Para quê? Para que ele fique com essa verba para sempre. Aí ele se eleja o primeiro-ministro do Brasil. Agora imagina o Arthur Lira, além de todo o poder que ele já tem, que ele já tá assim com a corda no pescoço do Bolsonaro faz 2 anos, imagina ele tendo oficialmente todo o poder. É isso que ele quer para que o Centrão governe o Brasil para sempre, o Brasil seja sempre um país subserviente aos Estados Unidos, a gente vai virar uma republiqueta dessas aí de terceiro mundo, bem terceiro mundo mesmo, sabe? Pensa aí num país grande da África, aí você fala, nossa, mas esses países têm um índice de desenvolvimento humano bem pequeno. É isso que eles querem que o Brasil vire. E eles têm apoio nisso de alguns ministros do STF, por quê? Porque para tirar o PT vale tudo e eles ganhando, eles são os que estão ricos e milionários, bilionários, então para eles tanto faz se a população sofrer, se o nosso índice de desenvolvimento só cai, se vai ter desemprego, se vai ter mais gente passando fome, para eles tanto faz, eles estão ricos. Ah, gasolina R$10, o Arthur Lira não abastece o carro dele faz muitos anos, ele é deputado, é tudo pago com dinheiro público, quem abastece nem é ele, vai é o motorista. É o Gilmar Mendes, você nunca vai encontrar o Gilmar Mendes num posto de gasolina. E ó, por mais que algumas coisas sejam aliados do PT e da esquerda, por exemplo, na luta contra o Sérgio Moro e tal, em outras você vê que eles estão tentando dar o golpe. Eu vou falar uma coisa, vai ter muita resistência e dificilmente esse golpe vai dar certo, eles vão ter que passar o trator demais para esse golpe dar certo, e eu não acho que eles tenham, assim, opinião minha, que eles tenham clima para isso. E se o Arthur Lira não conseguir passar isso para agora, ele colocar para 2026, no ano que vem vai ter muita luta para eliminar isso, para que a partir do ano que vem, para que isso não aconteça. Por isso eu peço sempre a sua inscrição e tudo mais, que a gente precisa de mais audiência nos canais de esquerda, exatamente para a gente combater esse tipo de coisa. Que a gente quer o quê? Um Brasil soberano, um Brasil que volte aos trilhos, volte a ser a 5ª maior economia do mundo, volte a ter a desenvolver o potencial que o Brasil tem. É isso. Ó, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som lá em Lavras de Minas Gerais, denunciando o Bolsonaro. Ó. Da gasolina é culpa do Bolsonaro e a sua família é só comprando mansão e o povo brasileiro sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo riu, e o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. Tá aqui um trecho do carro de som.
Ah, só uma correção aqui, eu até pausei o vídeo para dar um Google. O Gastão Vieira, ele é oposição ao Josimar de Maranhãozinho, que é aquele corrupto bolsonarista. Inclusive, ele chamou já o Josimar de Maranhãozinho de megalomaníaco e já esculhambou várias vezes. Só para que você saiba, não é aliado dele. Seria uma injustiça falar isso, mais que eu não acho que seja um cara que deveria estar num grupo para discutir semipresidencialismo, mas é isso aí. Quem quiser nos apoiar as nossas ações aqui do Plantão Brasil, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro e no primeiro comentário deixe Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!